Janaína, hoje no mundo inteiro o pessoal está comemorando aí os Dias das Bruxas, né? Inclusive no Brasil, que esse Dia das Bruxas foi sendo inserido no nosso calendário, né? E as festanças mesmo nossas, nosso folclore já esquecido. As escolas, nem mesmo as escolas falam sobre isso ou comemoram isso. Mas também, enquanto as pessoas estão comemorando o Dia das Bruxas, na 1517, por exemplo, quando teve a Reforma Protestante, Ah, né? Lutero foi para Roma, pregou suas 95 teses lá na parede da Basílica. Ele, a gente esquece também que muitas pessoas, muitas mulheres eram mortas nesse período. Eu até falei, já sempre gravo assim, muitas mulheres foram mortas nesse período porque as mulheres não podiam nem respirar, nem um espirro que a mulher dava era considerado normal, era sempre perigo de bruxaria. Mulher não podia fazer um chá, não podia sentar, se reunir com outras mulheres, porque os puritanos na época, né, nos Estados Unidos principalmente, por isso que tem ali Salem, não só em Salem, mas em outras partes dos Estados Unidos as mulheres eram mortas, assassinadas, e ainda tinha uma tortura que inclusive acho que aparece bem no início daquele filme Caça às Bruxas com o Nicolas Cage, em que eles ah, amarram uma mulher numa cadeira e mergulham na água. Se a mulher sobreviver, a mulher é uma bruxa, então ela deve ser morta. Não é que se a mulher sobrevivesse àquele mergulho infernal, que ela estaria livre, não. Como ela sobreviveu, ela era uma bruxa. Inclusive naquele filme lá, Caça às Bruxas, se eu não me engano, acho que é esse nome, né? Aí a mulher sai de dentro da água e já sai transformada numa bruxa. Lógico, tá falando do filme, mas na realidade as mulheres que sobreviviam eram assassinadas do mesmo jeito. Ou seja, não tinha escapatória. Se uma mulher fosse condenada por bruxaria ou tivesse alguma pena, ela estava morta. Não tinha escapatória para ela. Então, por isso que eu não gosto de Halloween. Primeiro que não é uma coisa da cultura brasileira, é uma coisa americana que os brasileiros foram importando, e agora já fazem parte, está tão inserido, faz parte da cultura brasileira, lamentavelmente, enquanto as coisas realmente da cultura, o brasileiro, quando diz que o brasileiro tem aquele complexo de vira-lata, é exatamente por isso, né? O americano importou o soft power, né? Que, ou seja, a cultura deles. O brasileiro também importa soft power. Por exemplo, tem coreanos, por exemplo, que estão gravando música, mesmo sem falar em português, eles estão gravando música em português. Tem um coreano que está gravando um monte de música em português. Aqueles meninos árabes que eu estou ouvindo muito aí, que eles são palestinos, que a maioria das pessoas que estão acompanhando são brasileiros. Então você viu, ele gravou aquele vídeo com a bandeira do Brasil, tentou falar em português, dizendo que já veio ao Brasil, disse que já veio no Brasil, né? E estão fazendo bastante sucesso aí nas redes sociais e no Brasil. Teve até matéria no UOL, no Terra, sei lá, falando sobre eles, né? Que estão chamando de arabenejo, né? Que eu sei que eles cantam em árabe sofrência, né? Então, a gente também importa soft power, mas a gente deveria valorizar aqui dentro do país a nossa cultura, as nossas coisas, ao invés de estar comemorando Halloween. E os religiosos que são tão religiosos deveriam pelo menos estar falando, pregando alguma coisa ou levando em consideração a questão da reforma protestante que aconteceu na data de 31 de outubro de 1517. Mas é isso.